em 2025, 52 mulheres foram mortas em Santa Catarina. Mais do que um número, cada caso representa uma vida interrompida pela violência. Em meio a este cenário, Araranguá chama atenção por não registrar feminicídio no último ano. Ao mesmo tempo, o município aparece como o quinto do estado em pedidos de prisão por violência doméstica. Já Criciúma, uma das maiores cidades aqui da região, lidera o ranking de feminicídios em Santa Catarina, com 6 mulheres assassinadas em 2025. Diante destes números, a Post TV busca entender o que os dados revelam sobre a violência contra a mulher e as políticas públicas de proteção. Que é um crime de ódio, de misoginia contra as mulheres, né? Porque o fato de tu entender que não basta ser morta, né? Que além dela ser morta, ela tem que ser desfigurada. Aquela mulher tem que ser destruída, né? Em Santa Catarina, 52 mulheres foram assassinadas em 2025. Na prática, isso significa uma mulher morta a cada 7 dias no estado. Desde 2015, ano em que a lei do feminicídio foi sancionada no Brasil, o número anual oscila entre 25 e 52 casos. Na região, 6 feminicídios foram registrados na ANREC, todos sendo em Criciúma. Na MESC, foram 2 casos, e na Murel, uma mulher foi assassinada. O que chama muita atenção de Criciúma é que, inclusive, diminuiu o número de registros de 2024 para 2025. O número de 2025 foi bem menor. Aqui na nossa região da MESC, por exemplo, em 2025, a gente teve 2 feminicídios. Um na Santa Rosa e outro no município de Timbé do Sul. Aqui em Araranguá não registrou nenhum feminicídio, né? Diferente de alguns anos atrás, que a gente já havia registrado, acho que foi 2023, 3 ou 2 feminicídios naquele ano, né? Então, não sei se daria para a gente fazer um diagnóstico sobre isso, mas a região aqui da Araranguá tem feito um excelente trabalho, né? Ano passado a gente teve uma redução, né, dos números de feminicídio aqui na região de Araranguá, mas em números gerais, em Santa Catarina, ele não houve decréscimo, né? Continuou com 52 feminicídios no ano de 2025, mas é um número alarmante, né? Então, se a gente for pensar que no Brasil 1.518 mulheres morreram no ano passado, né? Por dia, 3 mulheres ou 4 são mortas, né? É um número bastante expressivo, né? E aqui na nossa região, eu analisando, né, as políticas públicas que têm funcionado, né, na nossa região, são essas campanhas, né? Mas assim, de fato, falta implementação de políticas que realmente consigam diminuir o número de violência contra as mulheres e o feminicídio. No ano de 2025, Araranguá não teve registro de feminicídio, embora nós tenhamos computado 4 tentativas de feminicídio, 2 desses inquéritos feitos aqui pela DPCAM. E a gente sabe que tentativa de feminicídio são aqueles casos que a vítima sobrevive por circunstâncias alheias, né, à vontade do agente. Então, ainda inspira muitos cuidados esse tema. A violência doméstica aparece em números ainda maiores. Santa Catarina registrou 107.923 boletins de ocorrência em 2025. Na ANREC, foram 5.544 registros, sendo 2.714 apenas em Criciúma. Na MESC, foram 3.680 ocorrências, com 1.352 registradas em Araranguá. Já na Murel, foram 3.699 casos, sendo 1.827 em Tubarão. Outro dado importante são os pedidos de medidas protetivas. Em todo o estado, foram 37.087 solicitações ao Poder Judiciário. Na comarca de Araranguá, foram 1.598 pedidos. Em Araranguá, 797 e em Tubarão, 574. Em Araranguá, 515 medidas foram concedidas. Destas, 247 foram revogadas e 35 negadas pela Justiça. Quando se fala em tentativas de feminicídio, foram 10 registros em Criciúma, 4 em Araranguá e 2 em Tubarão. Em todo o estado, 194 mulheres sobreviveram
a tentativas de feminicídio. As mulheres, cada vez mais, elas têm procurado as delegacias, elas têm procurado os órgãos, o Disque 100, o Disque 180, têm procurado as delegacias da mulher, mas essa cultura, uma cultura patriarcal e machista, ainda não consegue, né, fazer com que a mulher consiga a sua independência emocional, a sua independência financeira, para poder, então, seguir, né, uma vida sem violência. O que faz, muitas vezes, as mulheres retomarem as relações, mesmo em lares de violência doméstica, né? Nos últimos anos nós vemos esse aumento, é crescente, todos os anos aumenta um percentual, e o ano passado não foi diferente. Eu acredito esse aumento a um bom serviço prestado pela rede de proteção, a maior informação por parte da população, que fica ciente dos seus direitos, sabe o que fazer na hora que precisa, na hora que sofre uma violência, ela sabe que precisa denunciar. E a confiança nas instituições públicas, né, que atendem essa temática. Sabemos que mais de 70% dos casos são subnotificados. As mulheres, mesmo sendo vítimas de violência, elas não denunciam. Então esse aumento nos registros formalizados, ele é muito bem-vindo pelo fato de sabermos, né, que são as vítimas que estão mais informadas, cientes dos seus direitos e confiando nas instituições públicas. Os dados também revelam quem são os principais autores destes crimes. 33% dos feminicídios são cometidos por ex-companheiros e 17% por companheiros atuais. O local mais comum da violência é dentro de casa, em 82% dos casos. E o período considerado mais crítico é entre as 18 horas e meia-noite. A gente sempre pensa, né, que o feminicídio ele é decorrente de microviolências, né, que vão acontecendo e que chegam ao ápice, né, que é a morte de mulheres pelo simples fato delas serem mulheres, né? E aonde que esses crimes acontecem mais, tanto a violência doméstica como o feminicídio, é dentro de casa, né? É aonde a gente entende que é o lugar do aconchego, do carinho, né? Onde as mulheres possam chegar em casa e então se sentir seguras, né? E é dentro de casa onde as mulheres estão sendo mortas, né? Há uma perda de direitos das mulheres com relação a essas mortes, realmente é considerado um genocídio de mulheres, né? A gente tem dados assim alarmantes, né, de crianças que ficam órfãs de mãe e em contrapartida o pai está preso ou morto, né? Porque também um outro dado que fala um número bem expressivo de homens autores de violência que cometem o feminicídio logo após ou eles tentam o suicídio ou eles acabam concretizando, né, tirando a própria vida. O crime de feminicídio ele tem algumas peculiaridades, como os requintes de crueldade, que a gente diz, né? Tem autora como a Rita Segato, por exemplo, que ela fala em pedagogia da crueldade, que é uma forma pedagógica, né, de que os corpos das mulheres, né, ficam marcados por esse feminicídio. Tanto é que a gente observa em vários casos de feminicídio a quantidade de facada, a quantidade de tiro, né? Só que a lei sozinha não basta, né? Mesmo com a aplicabilidade da nova lei de feminicídios, os números não foram reduzidos e, ao contrário, eles aumentaram. A gente não pode colocar a força só na punição, né? Desses homens, desses agressores presos, sempre faço a pergunta, né? Quantos casos mais graves foram evitados com essa prisão? É uma excelente ferramenta para os casos mais graves e a gente usa. Crime a gente tem que colocar força em outras questões, que eu entendo que a educação seja uma das alternativas também, não só a educação, né? Outras políticas públicas, se nem a palavra gênero muitas vezes não consegue entrar na escola, né, para discutir essas questões da violência, como que a gente vai então enfrentar essa violência contra a mulher, se muitas vezes na escola é um assunto ainda que proibido, né? Lembrando que esses dados apontam um cenário registrado até o dia 21 de janeiro de 2026.